Ana Mondini, vereadora, reeleita com a mais votada, inclusive, nestas últimas eleições, tornou também presidente da Câmara Municipal pela escolha dos vereadores no último dia 1º. E já estreou como presidente numa sessão convocada para ontem, na metade do dia em que alguns projetos no interesse da prefeitura deveriam ser votados. No que resultou essa votação é o que vamos saber agora, nessa primeira entrevista aqui de estúdio, pelo menos com a presidente da Câmara, Ana Mondini. Bom dia. Bom dia, meu amigo Daércio, todo o pessoal do Jornal da Rádio Saudades FM. Prazer estar aqui de volta. Ana, afinal de contas, por que esta sessão? Quais eram as matérias que vocês deveriam votar? Bom, eu solicitei a sessão como presidente porque eu precisava colocar um projeto de lei de autoria da mesa da Câmara Municipal, da mesa diretora, para a regulamentação dos cargos de confiança, o FGTS. Porque nós temos lá um apontamento desde o ano passado do Tribunal de Contas que sugerindo que fosse retirado. Como foi feito pelo prefeito até então, Ednardo, no mês de junho ou julho de 2020, na prefeitura, isso foi feito na Câmara Municipal. Então, para isso, Daércio, eu precisava de uma sessão extraordinária. Como o prefeito também solicitou, já havia dito que ia fazer uma sessão também extraordinária, eu comuniquei a ele que eu estaria fazendo por conta desse projeto. Aí ele também enviou um ofício com 4 projetos. E também um dos projetos da Câmara Municipal foi o tombamento lá da árvore da Major Joaquim de Carvalho, porque está tendo um clamor popular porque iam cortar a árvore. Foi uma autorização de corte e aí fomos procurados na última sessão. O vereador Carmo levou várias pessoas lá, inclusive nessa sessão estava a Marinha, que você sabe... Setor de meio ambiente? Não, mas ela é concursada hoje. Sim. Ela está como diretora, mas ela foi lá como defensora, que ela sempre foi muito defensora. Quem conhece a Marinha sabe do meio ambiente. Então, naquele dia eu sugeri que fosse feito um tombamento histórico e veio meio que na urgência até esse pedido, porque o pessoal disse que estava tendo uma programação de corte já para agora, para janeiro. Então, eu solicitei a extraordinária, mas também por conta da regulamentação dos cargos de confiança. E o que trata, o que muda nessa regulamentação dos cargos de confiança pelo que foi votado? Muda, a única coisa que muda ali, Daércio, é que eles recebiam o fundo de garantia. Os cargos de confiança. Isso. Nós vamos gerar aí uma economia anual ao município em 4 anos, não anual. Vai economizar mais ou menos uns 210 mil com a retirada do FGTS. Que era pago até então, não é? E foi a razão, inclusive, me corrija se eu estiver errado, de no ano passado o ex-prefeito Schettini ter que demitir, lembra? Todos os seus cargos de confiança, porque vinha sendo pago fundo de garantia e o tribunal dizia que não podia pagar. Isso. Não era devido. Aí ele mandou um projeto para a Câmara, lembra? Isso. Que foi votado em unanimidade. Um dos projetos que a Câmara inteira concordou e foi retirado o fundo de garantia dos cargos de confiança. E a Câmara continuou pagando, né? A Câmara, porque aí os da Câmara são regidos pela lei lá da Câmara. Da própria Câmara. Isso. E que continuaram os cargos de confiança recebendo? Isso. Aí assim que eu assumi, na terça-feira, eu me reuni com a procuradora da casa, a doutora Camila, e sugeri se a gente não poderia estar regulamentando isso. Até mesmo porque, Daércio, quando chegar lá no finalzinho dos meus 2 anos de mandato, eu não quero estar recebendo processo pelo Tribunal de Contas. Então eu quero que nesse mandato meu de 2 anos, a Câmara trabalhe certinho, direitinho, como vem trabalhando. Mas nesse critério aí, tirar, porque nós tivemos aí um ex-presidente, uma pessoa assim, muito, muito, muito boa, um político muito honesto e dentro de Matão, que infelizmente
Eu falo que mal assessorado na época, porque se fosse bem assessorado, não teria pago. Teve um pagamento aí que não poderia ter sido feito aos cargos e por isso ele responde um processo muito grande e até ele mesmo me chamou e falou: Ana, muito cuidado. Aí foi uma das primeiras providências que eu tomei. Bom, então a partir de agora os cargos de confiança na Câmara também deixam de receber o fundo de garantia. E há alguma decisão sobre o que já recebeu? Então, porque se era indevido, não. Ele foi indevido a todo tempo, a qualquer tempo. Apontamento, porque assim, Daércio, o tribunal faz vários apontamentos. Ele coloca aqui agora, tira lá depois, entendeu? E tava o apontamento. O apontamento não é que ele vai... obrigar. Como que eu te disse? Que lá vai me ferrar lá no finalzinho, mas... O Tribunal de Contas tem que ficar muito esperto com o que ele solicita. Mas o Ministério Público poderia, com base nisso, depois acionar a justiça aí. Ilegal não era, porque só era o apontamento. E quando ele faz o apontamento, o órgão público, o gestor público, se ele pensar bem, ele já tem que começar a fazer os trâmites que ele está pedindo. Se adequar ao que o tribunal pede. Como o tribunal pedia para o governo passado, o prefeito passado, já desde 2018, inclusive, já avisava: ó, o senhor não pode pagar fundo de garantia. Ele pagou mais um ano, foi protelando, até que o ano passado, no meio do ano, ele disse: ó, não vou poder pagar mais e tenho que fazer um acerto trabalhista com vocês. Aí demitiu todos e depois contratou boa parte deles de novo, imediatamente. Não sei se isso é possível, porque se o regime é seletista, tem que esperar 6 meses, né? Mas lá no caso da Câmara, eu estou recebendo aqui, viu, Daércio, que eu estou mais perdida por conta que foi uma correria esses dias. Eu imaginei mesmo, mas a sessão foi ontem mesmo. Foi ontem, quinta-feira. A gente vai fazer, antes de que eu assumisse a presidência da Câmara, eu tive uma conversa muito longa com o Edinho, prefeito de Araraquara. E ele me deu umas dicas. Ele falou: Ana, se você ganhar a presidência da Câmara, você assumindo a Câmara, você faz isso, que você não vai ter problema. E tem um processo que chama migração, que você faz... você dispensa, você, na verdade, dispensa e recontrata, mas estilo de migração, que foi o projeto que foi elaborado pela doutora Camila. Então, a pessoa sai, mas ela pode ser recontratada sem perder os direitos. Que foi que eu até segui, que é um regime muito interessante, que não prejudica quem está lá já com conhecimento, se for mantido no cargo, entendeu? Você é um bom profissional. Isso, excelente. Técnico. Isso. Na verdade, Daércio, eu já queria, não sei se você vai me fazer a pergunta, dos 3 cargos demitidos. Se está dentro aí dos temas aí que vocês trataram, é evidentemente que sim. Sim. Você sabe que são cargos políticos, né? São indicações, assim, políticas, são cargos que a mesa que contrata não é a presidente assina junto com um secretário. Então tem sempre que ter um secretário assinando com o presidente nesse caso. E o Adalberto, o Leandro, são cargos espetaculares. O Adalberto fez... Nossa, um puta de um profissional. Assessor de imprensa de primeira... como eu disse, assim, ao passo que a política vai indo, o Adalberto tinha 16 anos de Câmara. Entendeu? É toda uma conjuntura política. Quando se renova, que foi o que aconteceu... Desculpa. Quando se renova, o que a gente faz? A gente, na conjuntura política, infelizmente, teve que ser demitido. Não por nada. Excelente profissional, ele, doutor Leandro, excelente profissional. Só que quando a Câmara faz essa mudança, que teve uma mudança grande, a gente faz isso. E teve também muita maldade nas redes sociais, viu, Daércio? A respeito que a Câmara estava... aumentando o salário dos cargos de confiança. Esses cargos de confiança, eles recebem esse salário deles desde 2010, que vem vindo. Aí a gente até critica, faz as coisas sem o conhecimento. Quando você assume a presidência, ou quando você é um vereador que busca ver o que está acontecendo, você vai ver
qual responsabilidade tem essas pessoas? Nós temos lá o menino que é da licitação, ele tem 32 cursos de licitação, que é uma das coisas que eu, como vereadora, batia muito no governo Schettini, porque não tinha essas licitações muito com transparência. A Câmara nunca foi pega com nada e sempre faz as licitações certinho, e é uma segurança do próprio presidente a hora que ele for passar no final dos 2 anos. Diferentemente do que aconteceu, até fiz um rascunho aqui, que nós tínhamos notícias de cargo de confiança anteriormente, não estou dizendo agora, do prefeito Schettini lá embaixo. Nós tínhamos, ao passo disso tudo, nós tínhamos denúncias que até foi encaminhada ao GAECO e à Procuradoria Federal, que está investigando ainda, de diretor nomeado que recebia carne estragada. Como assim? Carne estragada? Lembra que a gente debateu muito isso anteriormente, no passado? Sim. Por conta da empresa JS. Tá. Lembra disso? Tá. E diretor nomeado com diploma na Ananindeua. Aquela repercussão toda que deu. Que aí foi demitido, né? Porque teve Você lembra que teve a promotora pediu, né? E fez. Aí a pessoa ainda foi guardada dentro de uma outra terceirizada como funcionário. Continuou trabalhando, só que desta vez via terceirizadas. Mas não ali dentro, em um outro posto, numa terceirizada em um outro posto. Então, quando as pessoas vão lá, os fofoqueiros de plantão, fazer videozinhos defamando a Câmara, a instituição Câmara Municipal de Matão, a população tem que ver muito bem quem é a pessoa que está ali no vídeo fazendo esse tipo de demagogia. Entendeu? Pessoas que estão ali, que foi cargos de confiança nomeados com diploma comprado de Ananindeua. Então eu não quero, e no meu mandato de 2 anos de vereadora, 4 anos de vereadora e 2 de presidente da Câmara, eu não quero, eu vou realmente blindar a Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal, ela é de leis. É ela que vai reger, ela que vai fazer a fiscalização, são nossos vereadores. E para que eu tenha, lá no final de 2 anos de mandato, saia com lisúria e saia sem nenhum processo de Tribunal de Contas, de promotoria pública, eu tenho que ter pessoas lá técnicas e pessoas de confiança. E é isso que está te levando a contratar as pessoas para substituir esses outros? Ou esses dispensados, em razão da questão do FGTS, poderão ser contratados outra vez, já que é possível? Não vai ser contratado. Comigo não tem 2 palavras, você me conhece, Daércio. É uma conjuntura política nova que se formou. Quando se forma uma conjuntura política nova, como eu estou dizendo para você, as coisas mudam. E mudou. Na Câmara mudou 3. Tá, e todo presidente, ainda que dependa da assinatura de alguém da mesa, tem a prerrogativa de contratar alguns cargos estratégicos ali. E recentemente, na presidência anterior, eu me lembro de ter sido levado a cuidar das finanças alguém escolhido ao valor de cerca de 12, 13 mil por salário por mês. Não, é 10 mil. 10 mil, que sejam uns 10 mil. Que seja 10 mil, que seja 10 mil. Mas eu entrevistava naquela ocasião o presidente da Câmara e perguntei sobre a pessoa, que agora não vem ao caso, mas só o que vem ao caso é lembrar esse ponto da entrevista em que eu perguntei, escuta, mas essa pessoa tem qualificação? Não, ele não tem formação para finanças. Mas assim mesmo, não, mas ele é uma pessoa e tal. Bom, enfim. As pessoas que eu tenho aquilo me impressionou, porque ele próprio disse, não, ela não tem nenhuma... Mas é do ramo das finanças? Não é também. As pessoas... Esse assim. Normal. Não assim, tinha, como se fosse eu acho que não normal tinha isso. nem nível universitário. Não tinha nenhuma qualificação para aquilo, segundo ele. As pessoas que me foram lá, que estão lá com currículos sugeridos lá, são todas pessoas que estão, que têm faculdade, que têm nível universitário. Nenhum tem diploma comprado de Ananindeua. São pessoas como que eu vou dizer para você? Íntegras e que realmente eu acredito que vão fazer e desempenhar um bom trabalho.
Diferentemente, eu não sei se o presidente na época falou alguma coisa para você, antes de qualquer coisa, eu sentei com o funcionário de carreira que faz parte do local, da pasta, onde vai ser contratado o diretor, e fui muito clara, Daércio, que a avaliação da pessoa que está sendo colocada como diretor para ser avaliada a produção, realmente vai estar junto com o funcionalismo de carreira. Entendeu? Ana, não serve. É bom, tem formação, tem isso, tem aquilo, mas infelizmente, Ana, não está caminhando conforme tem que ser caminhado. Então, Daércio, a mesma caneta da mesa diretora que assinou a contratação vai ser solicitado pela presidente, porque então sou eu que estou fazendo a gestão da Câmara, vai ser demitido. Isso daí você não tenha dúvida. Se não adequou, não conseguiu, não caminha, não faz jus ao salário, vai ser demitido sim. Do mesmo jeito que foi feita a contratação. Bom, e finalmente, desses assuntos que nós falamos, os projetos foram aprovados? Bom, nós temos aqui, Daércio, o projeto da Figueira. Fala Figueira que é mais fácil. Para a população entender que é uma árvore histórica aqui no nosso município, portanto, derrubá-la requer uma série de atos aí e tudo mais, não é uma coisa comum, como se ela é parte, na verdade, histórica aqui do nosso município, é um acervo natural uma das coisas mais do lindas, município. Para você ver, eu tenho um tio que mora em São Paulo, que morava em Matão. Ele veio passear e ele me disse, Ana, o que fizeram com aquela árvore linda que tinha ali na Major Joaquim? Eu falei, agora foi uma poda, mas estão querendo derrubá-la. Ele não se conformava. Eu sei que tem vizinhos ali perto que estão pedindo, ligaram para outros vereadores, como foi dito na sessão, para que fosse feito o corte, porque diz que atrapalha, que é isso, que é aquilo. Mas dentro do meu projeto, ele engloba a poda adequada, a limpeza em torno, sabe, a limpeza constante, mas em torno a poda 6 meses. E também um estudo junto à CPFL para estar mudando a fiação que passa lá, para que não tenha problema com chuvas, com os galhos da nossa linda figueira. Ok, e nessa questão dos trabalhadores aí, do corte do FGTS, passou também o projeto? Passou todos os projetos da Câmara, com exceção o Ficha Limpa, que foi retirado pelo líder do prefeito. Vou falar Pelanca, né? Porque todo mundo Doutor conhece. Pelanca, assim, era conhecido. Como Doutor Pelanca, foi retirado pelo líder, que vai ser ele o líder do governo. Foi pedido em uma reunião, os vereadores... Agora, Daércio, deixa só, se você me permite, um adendo aqui. Quando eu assumi a presidência, quando eu assumi ser vereadora, que eu dei entrevista, o que a gente disse? 100 dias do governo, vamos ver para que veio. Você concorda? E o que a gente pedia no mandato passado? Que tivesse conversa com a Câmara, que se estudasse os projetos, né, antes de ser colocados. Infelizmente, como o projeto veio na urgência, não teve. Essa conversa foi meia hora antes da sessão. Meia hora antes. E aí o líder do prefeito retirou. Doutor Pelanca passa a ser o líder do prefeito, é? Segundo, porque como o Davison está como segundo secretário na mesa, doutor Pelanca... assume a liderança. Assume que a gente já teve uma reunião, que é ele o líder do prefeito. Certo. Tá? E ele pediu retirada. Pediu. Porque teve uma reunião, nós tivemos uma reunião dizendo já à população, viu, Adair, se você me permite, não foi uma reunião de portas fechadas, trabalhando contra a população, não. Como também já está em alguns grupos de redes sociais. É uma reunião extremamente política, onde se foi discutido ali com advogados, com a presidente da Câmara e com os demais vereadores e o pessoal do prefeito, todos os projetos, inclusive o projeto do FGTS, porque o prefeito tem que assinar e sancionar para ele poder entrar em vigor. Aí foi feita uma reunião, até foi eu que solicitei, no dia que chegou os projetos chegaram foi votado na quinta? Na terça, segunda ou terça? Chegou na terça, 24 horas, colocou os projetos
projetos muito longos, muito extensos, mas os vereadores... É que eu cheguei a ler, inclusive, e não entendi aí, ao certo no modo Alguns como estava lá. vereadores que até me surpreendi, foi lá, buscou para estudar. É? Teve vereador que me ligou, fiquei em contato com vários vereadores até 11h30 da noite discutindo o projeto, coisa muito interessante. Bacana da isso. Hércio. Achei muito bacana isso, não só do meu partido, como de vários outros partidos. Aí quando a gente foi para lá, já tinha uma formação mais ou menos do que seria discutido com o governo. Sim. Então foi pedida essa retirada, o governo ia fazer uma modificação e mandar de volta para a Câmara a pedido do prefeito para votação. Lá teve o da ficha limpa, né? Depois, se você quiser, a gente deixa ele por último, porque foi um dos projetos mais polêmicos que teve, foi esse. E teve aquele que fala da alteração na organização administrativa dos cargos e serviços lá, que era aquele que exigia o segundo grau completo. Para alguns cargos. Para alguns cargos. Aí teve a reunião, o vereador Everaldo do DEM sugeriu até, ele deu como exemplo na tribuna, o pai dele, que com 24 anos de serviço na usina, quem assistiu a sessão viu lá o motivo que veio a ele para solicitar a emenda. Então, na emenda, ele colocou, ele pediu que fosse colocado ou experiência de 2 anos, que a pessoa tem experiência. Notória experiência. Assim, gente, só para... Acho que é isso que eu também li e que eu entendi isso. Há muitos cargos que estão reservados unicamente para pessoas com conhecimento acadêmico. E sabendo-se que há pessoas com notória experiência, às vezes até mais competente. Estas pessoas estão alijadas de trabalhar. Embora sejam excelentes profissionais. Cargos que, evidentemente, não é só o meio acadêmico, não é só a faculdade que ensina, ou um curso técnico que ensina, né? Se aprende muito com a vida, né? Eu próprio não sou jornalista formado, porque quando eu comecei, nem jornalismo existia, não existia a profissão de jornalista e não existiam faculdades de jornalismo quando eu comecei. Então, exemplo do 2 anos depois, os velhos, a turma mais velha de jornalismo, ninguém fez faculdade de jornalismo, porque não existia faculdade de jornalismo, porque não existia a profissão na lei. E 2 anos depois que eu comecei nessa profissão, aí criaram a lei dos jornalistas, foi acho que em 81, e naquele momento dizendo, quem já é da profissão passa a ser jornalista reconhecido e tal, e ganhou o seu número, como eu tenho meu número lá de jornalista nacional e tal. Mas quem já estava dentro dessa profissão foi considerado como tal, porque ali começou tudo. Ou seja, a questão... Mas sempre recomendo para a moçada aí, façam faculdade de jornalismo, você só tem a ganhar com isso, poxa. Não tem a perder quem estuda. Não fizemos naquela época, não tinha, não existia. Mas façam, mas eu não vou negar que a faculdade não vai fazer você ser um jornalista. Ou você nasceu com a vocação antes disso, ou não vai ser lá. É atividade intelectual, não depende de conhecimento acadêmico, só ele é importante. Mas e a tua vocação para isso? Cadê? Onde é que está? Então, é mais ou menos isso que eu tentei exemplificar de cargos que, para os quais, e que estão reservados na lei municipal só para quem fez um curso, seja ele técnico, enfim, e desconsidera o sujeito que é um grande profissional de notório conhecimento, isto é, reconhecidamente ele aprendeu na lida do dia a dia, e esse não pode ocupar cargos. Então era sobre isso, eu entendi isso, pelo menos, Ana. Foi o que nós lá da Câmara Municipal também entendeu. Como exemplo, eu trouxe uma das maiores personalidades do Brasil, que é o Boris Casoy, que não apresentava um telejornal. Não, olha, tem um monte. Muito respeitado. O Tramontina, o próprio Boechat, que faleceu recentemente. Essa turma mais velha, ninguém fez jornalismo. Então, e na verdade... Porque não existia. Na verdade, quem abriu nossos olhos, você vê, quando se junta um grupo, que você tem um grupo que discute muito, foi o vereador Everaldo, porque o vereador falou assim,
nem todos têm como que eu vou dizer, o diploma, mas tem a prática, o conhecimento vivido no dia a dia. Mas aí ele sugeriu até ao executivo, porque vem do executivo, o projeto é do executivo, que a gente aprovaria o projeto, mas com essa ressalva, com o compromisso do prefeito mandar a emenda. Realmente ele já mandou. Mandou? Mandou, ele foi. Então, isso vai ser votado na próxima, então. Então, eles solicitaram, vamos chegar na próxima. É que eu preciso agilizar aqui. Tá, né? na próxima vai chegar. Esse passou com isso. Aí tivemos o PDV, que o doutor Adalto também colocou o PDV de novo. E no PDV tinha uma coisinha simples lá que foi corrigida. Porque o PDV ele dá 6 meses de direito ao convênio médico. Mas estava escrito assim, até 6 meses. O que é PDV que as pessoas não sabem? É a demissão voluntária. É um plano de demissão voluntária. Isso. Certo. Por funcionalismo Dá público. alguns benefícios para a pessoa, para se ele quiser sair do trabalho, ele faz um acerto Ele lá. faz um acordo com a prefeitura e sai. Ok. E ele não perde Tem, as direito. empresas também fazem isso, né? Isso. Aí esses daí foram aprovados, o outro foi aprovado, esse do PDV também veio uma emenda, e aí veio o projeto mais polêmico, que foi o projeto da retirada ao ficha, que na verdade não estava pedindo para retirar o ficha limpa, estava fazendo uma adequação em um dos artigos. Estamos aqui ao vivo entrevistando a presidente da Câmara, Ana Mondini, a respeito de alguns projetos analisados e votados na sessão de ontem. Este, porém, não foi finalmente votado. Vai agora ser reestudado pelo Executivo, pelo que entendi, após um pedido de vista do líder do prefeito. Não, ele não pediu vista, ele pediu retirada. Ah, retirada mesmo. Porque a vista tem um prazo para retornar. Sim. E ele pediu a retirada e ontem foi bem discutido. Depois da sessão tivemos uma reunião novamente à tarde. Foi retirada, então. Foi retirado com alguns líderes do... A retirada significa que não volta, né? Volta Mas há que a tempo? qualquer momento. Mas e o pedido de vistas? O pedido de vista é 15 dias, Dércio. Ah, tem um prazo. Tem diferença, é regimental. Então pediu... Tá, eu não sabia. E aí ontem tivemos uma reunião novamente à tarde, onde fizeram algumas mudanças, que está ainda sendo estudada, ainda alguns vereadores, até depois dessa reunião, voltaram a me ligar de novo. E é assim, é um projeto muito polêmico mesmo. Eu até diria que teria que vir alguém do próprio governo explicar nas rádios à população matonense o que está sendo feito, o que eles estão querendo com isso, para não causar sombra de dúvidas à população. Porque o governo solicita ao legislativo para que se faça uma alteração. Em contrapartida, a população não entende isso. Então, foi até sugerido ao governo, né, ao doutor Adalto, para que viesse a mídia, a imprensa, explicar o que ele quer, para a população ter ciência disso. E é assim, o governo alega que essa lei implantada pelo ex-vereador Sandro Trench, ela que tem outros municípios que ela foi considerada inconstitucional, porque ela fere lá o princípio da Constituição, no artigo 5º da Constituição Federal, ampla defesa a qualquer pessoa que tem o direito de ser considerada inocente até o trânsito em julgado. Porque alguém que seja contratado aqui pelo município é obstruído se ele tiver um processo em que instância? Então, aqui, pelo que eu entendi da lei, Daércio, se a pessoa já foi condenada em primeira... Já basta para ser impedido? Ou segunda, não precisa do... E a lei federal dá a ampla defesa até o último recurso. Aí o doutor ainda usou como exemplo ele, entendeu? Como ele usou até em exemplo ele, que se ele não viesse de candidato por conta disso e daquilo. Aí foi muito pedido para ele até vir explicar para a população, para a mídia matonense. É um assunto delicado esse, É né? muito delicado. E difícil de ser entendido, porque tem gente que acha, o sujeito foi condenado numa primeira instância, já basta ele estar reprovado para tudo. Na base legal, que nós tivemos lá o parecer jurídico da procuradora... O que eles disseram? O projeto não é ilegal, é legal. Do ponto de vista jurídico,
É um projeto legal. Só que considerado por nós, pelos vereadores, imoral, tipo, na contratação de alguém que está sendo processado, entendeu? Mas o fato de estar processado torna o sujeito impedido de ocupar alguma função, é isso? Isso. Eu pediria até que é uma... Como que eu vou dizer para você? É um projeto tão polêmico, tão difícil de entendimento, que um dos ou líder do governo, ou o próprio prefeito, ou alguém do governo, viesse nas mídias explicar. Seria bom mesmo. Seria, porque do ponto de vista legal, o que foi sugerido para a Câmara, que depois foi até retirado, é legal. Mas os vereadores, né, entrou naquele... É bom lembrar que nós estamos num país em que você prova a tua inocência ou não dentro de um rito aí, né? Tem todo, né? Não pode ser. Eu fui vítima disso porque sofri um processo alguns anos atrás. Maldosamente, o ex-prefeito, inclusive, pegou o pedaço da inicial do processo e deu aquilo como se fosse uma sentença, publicou, mostrou na internet, fez uma espalha, né? Porque o que se considera... sem saber que nesse mesmo período aí, ganhei na primeira e por unanimidade na segunda. Aliás, na segunda e na terceira, por unanimidade dos desembargadores. E isso ninguém levou em conta depois, né? Você fica sujo. Fui inocentado em outras duas e por unanimidade. Ah, que coisa. Esse exemplo que o doutor deu. Aí o sujeito pega o começo do processo lá do que o promotor estava achando que era e veio a público me desonrando como se aquilo já fosse uma decisão de... espalhou pela cidade. Eu fiquei só assistindo a palhaçada. Mas é isso, quer dizer, que na verdade eu fui inocentado e por unanimidade ainda. Isso que o doutor Adalto falou então, ontem pra gente. É bom tomar muito cuidado, porque se a gente quiser que a justiça se faça na primeira decisão, não que as demais depois vão ser corrompidas, não é isso. É que o processo também depois ganha conhecimento. Foi o que aconteceu, porque a mesma juíza me inocentou. Porque depois ela provavelmente entendeu como era técnico, não era político, hein? Era de trabalho, de jornalista e publicitário. Aí ela entendeu como é que funciona e na segunda decisão ela reconsiderou e mais do que isso, depois em última instância eu fui inocentado por unanimidade. E aí, se alguém me dissesse lá no começo que eu era culpado, como é que fica essa situação? Então, é por isso que né? é um projeto, Daércio, muito polêmico mesmo, que na política, se fosse assim, fora da política, você falava assim, não, vai decorrendo, vai fazendo, contrata, uma empresa contrata, até mesmo se você estava aqui na rádio, sofreu assim grandes agressões eu presenciei isso do prefeito. Agora eu vou dizer para você assim, na política, a população... Desculpa, Ana. Felipe, nós temos o Everaldo? É isso que eu quero saber. Sim, nós temos o vídeo do Everaldo que pediu emenda de alguns... Sim, era isso que eu queria que você falasse aqui e não ficou entendido. Desculpa, né? É que com isso, enquanto você está falando aqui, eu estou no ponto com o Felipe lá tentando entender o que é que ele tem lá na produção. Então, o que você falou agora, Daércio, maravilhoso. Foi até o que nós pedimos para o prefeito vir nas mídias e explicar o projeto. Bom, o fato é que ele foi pedido retirado. Ele pode voltar, mas não sabe quando. Foi também sugerido também que fosse feito uma readequação no projeto, que foi até colocado, acho que já ontem ele protocolou isso na Câmara Municipal. Eu, como não fui lá ontem, ainda não fui hoje, fui ontem. Ontem, 5 horas da tarde, hoje eu vou lá tomar pé certinho, ler tudo bonitinho. Mas, Daércio, na gestão pública, quando você tem um processo, a população já vê você como condenado. Entendeu? E a lei do vereador Sandro Trench, já na primeira instância, quando você já está respondendo o processo, o que eu vou dizer para você? Então já fica muito ruim. Então, é um processo polêmico. É um projeto muito polêmico. De tão polêmico foi retirado agora. E depois vamos aguardar, então, Ana. Você ganhou. Doutor Adalto ganhou.
Igual ele Eu disse. só quero dizer o seguinte. Não, mas e se ele eu não não ganha? postulo cargo público Não, é isso nenhum. mesmo. O meu caso é diferente, é de profissional privado. Isso, Era igual de eu ordem disse. privada pela minha função de jornalista e de locutor publicitário que eu faço para o Brasil inteiro. Foi nesse contexto, eu não tenho nada como projeto, nem vou postular e nem sei a cor da parede do gabinete do prefeito, seja ele quem for. Só para não haver confusão. Mas eu só quis colocar, você é privado, foi o que eu disse. É um outro tipo de segmento. A população não condena, não julga, fala, o Daércio está respondendo processo. Até tem porque você é um radialista. Mas no órgão público, isso se torna difícil. Como que você... Complicado. Quem não tem hoje um processo de alguma razão aí, ainda que seja o que o vereador Aguinaldo Navarro falava. Quem não tem, ainda que seja de pequenas causas, tá, por alguma razão, hoje em dia, só não tem nada. Sabe quem? Quem não faz nada. Porque no Brasil, se você for fazer alguma coisa, vem Receita Federal, quer saber das tuas contas lá do fundo do seu, entendeu? Sua declaração de imposto de renda, disso pode resultar algum problema. Olha, hoje só de você existir nesse país tão complicado e cheio e truncado como é, e ser cidadão e fazer e trabalhar, você já está sujeito. Só não tem quem, né? Realmente não fizer nada, porque aí não tem risco nenhum. Deixa eu fazer um adendo aqui. A ficha limpa, o processo da ficha limpa é condenação em segunda instância, aqui em Matão. Ontem estava sugerindo ao prefeito, aos líderes do prefeito, que fosse feita uma emenda colocando que fosse condenação em primeira instância dentro já do município. Então, quando eu chegar lá na Câmara, eu vou até dar uma lida melhor para poder discutir Valeria isso. a primeira instância? Naquilo que hoje é a segunda? É a segunda. Por isso agora que é isso que está sendo entendido? Isso, não, no sugerido lá ontem na reunião com os vereadores. E foi, se eu não estou enganada, o prefeito até colocou a emenda do projeto assim, condenação em primeira instância. Tirou-se alguma coisa, colocou-se alguma coisa, mas é o que eu disse para ele. Vem na rádio, vocês, ou liga para o Dr. Matuís, que não sei se você poderia estar fazendo isso, que ele que está à frente disso, ele explicaria melhor. Poderia explicar melhor. Bom, vai alongando bastante aqui, logo em seguida aí nós temos os outros assuntos. Esse aí ficou pendente, os demais, portanto, aprovados. Ana, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia. Bom dia, eu só queria dizer o seguinte, Daércio, lá na Câmara Municipal vai ser contratado, nenhum não será técnico. O diretor-geral é advogado, pós-graduado pela USP em administração pública. O diretor de finanças e orçamento é formado em administração. O diretor de imprensa, ele tem formação em comunicação. Então... Você quer dizer que nenhum deles terá... Todos terão que ter capacitação técnica comprovada, é isso? É isso, tá. Para que fique bem claro aqui, tá? Obrigado, Ana, bom dia. Bom dia, obrigada, povo matonense, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Estamos aí para mais um ano que se inicia. Amém. Ana Mondini, presidente da Câmara, falou sobre os projetos ontem discutidos, votados ou não, mas que, enfim, fizeram parte dessa que foi a primeira sessão sob sua presidência, embora a sessão tenha sido extraordinária. As ordinárias vão começar quando lá, Ana? Primeira segunda-feira, se eu não me engano, de fevereiro. De fevereiro. É a primeira segunda-feira. Então, continua um recesso? Continua. Daércio, Mas aí a turma está entrando agora, já entra de férias, Ana? Isso já é institucional. Já vem... Mas precisava mudar isso aí, o município não pode mudar? O primeiro ano dos vereadores novos não pode começar com férias, Ana? Porque eu sei que é o que está lá, você está cumprindo o que está lá. Tô cumprindo. Mas não é estranho? Na verdade, a população não entende isso. É complicado, né? É complicado. Daércio, eu queria dizer também que por um período curto, eu vou fazer uma cirurgia sábado e eu estarei, assim, afastada por uns dias, entendeu? Quem assume é o vice. Na verdade, se tiver alguma sessão extraordinária, quem vai assumir é o meu vice, o vereador Carmo. E estarei afastada porque é procedimento cirúrgico. Só queria deixar isso... Nada sério? Não, é uma cirurgia eletiva que já... Tá. Eu cancelei ela em dezembro, por conta que achamos que ia ter diplomação, essas coisas, e marquei para o começo. Ok. Bom, uma boa cirurgia, que tudo corra bem lá. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada aí.